Olá, meu nome é Gabi Pauletti, eu sou parceira da Glitter e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma mesa bem legal de aniversário. Então, os tons que eu usei são os tons de azul e rosa e eu vou apresentar para vocês agora a lista de material. Então, eu usei a tinta cintilante rosa escuro, a tinta cintilante hortênsia, na cor hortênsia, as tintas PVA azul, o rosa champanhe, o tabaco. Usei também o verniz acrílico, a tinta jateado azul e rosa, a cola tipo silicone, a cola PET e aí outras coisinhas para montar. Então, caixinha de acrílico, os furadores redondo, tanto numa circunferência maior ou numa menor, fitinha gorgurão, meia pérola, reguinha, uma reguinha pra gente medir as coisinhas, o pinta-bolinha, strass, rolinho de espuma, um stencil de poá e uma garrafinha de água pra gente montar ela bem decoradinha. Então vamos lá, vamos começar? Então a primeira peça que eu vou dar esse passo a passo é uma base de madeira para a gente colocar as águas ou as caixinhas de acrílico para dispor na mesa. Então, a primeira parte a gente vai aplicar a base e dar uma lixadinha, normalmente, e depois vamos aplicar o tom de azul, da cintilante azul. Então, eu vou vir com o rolinho e vou aplicar. De maneira bem uniforme, não tem segredo, a tinta da Glitter cintilante, ela tem uma ótima cobertura, com muito brilho, vocês vão ver na próxima plaquinha que eu mostrar, que já está bem adiantadinha. Você vai ver a quantidade de brilho que tem nessa tinta, melhor tinta que está no mercado hoje, com muito cintilante. Então aqui não tem segredo, eu vou aplicar na peça inteira. Aqui eu trouxe uma plaquinha, só pra gente ter uma noção, mas vocês podem fazer na peça inteira. Então aqui, olha, ela já está prontinha, super pronta, com muito cintilante, estão vendo? E assim que vai ficar a peça inteira. Lembrando que aqui é só uma plaquinha, mas vocês podem aplicar em qualquer peça. Uma caixa pra gente colocar ela de boca pra baixo pra colocar as coisinhas em cima, os cubos que tem hoje em dia. O próximo passo é marcar as bolinhas pra gente fazer com pinta-bolinha e dar um efeito nessa peça. Então, eu prefiro marcar com o lápis as bolinhas e depois fazer com pinta-bolinha. Então, eu só vou usar o stencil como gabarito da distância de cada bolinha. Ó, eu venho e faço pequenos risquinhos, só para me dar uma noção de espaço, para não fazer bolinhas longe umas das outras. Então, assim ela fica bem uniforme. Fazendo isso em tudo, eu vou pegar o tom de azul da PVA normal, não precisa ser cintilante. Vou colocar num pratinho aqui. Vou passar um pouquinho. Isso eu posso fazer na peça inteira, tá, gente? Vocês vão observar que na peça que eu fiz na parte do fundo, que foi que ficou pra cima, nas laterais, em todas as partes que vai aparecer na mesa. Então eu venho aqui na tinta azul, pego a tintinha e vou fazer uma bolinha. Ó, fica mais fácil para eu marcar as bolinhas com a distância que eu marquei já do stencil. Eu até poderia usar o pincel no próprio stencil, mas eu acho que a bolinha com o pinta-bolinha ela fica mais nítida, fica com uma textura mais legal depois. Então isso é o que eu vou fazer nas peças. Eu usei aqui, nessa peça que eu fiz, o azul, mas na mesa também a gente usou o rosa. Então aí eu vou usar o rosa cintilante para pintar a plaquinha e o rosa champanhe para fazer os pozinhos nessa plaquinha, certo? Então vamos para o próximo passo, que vai ser para montar a aguinha. A aguinha a gente vai precisar cortar 2 círculos para as partes da frente e de trás e um círculo menor para a tampinha. Então, o que eu fiz? Eu preparei o papel da mesma forma que eu preparei a plaquinha, eu preparei o papel cartão, então eu apliquei a tinta cintilante azul hortênsia.
Então aqui, eu vou aplicar aqui atrás pra vocês verem, mas depois eu já vou furar do outro ladinho pra preparar a aguinha. Então, com o rolinho de espuma, eu vou vir, vou colocar aqui no meu pratinho. Então, no papel também ela adere ainda mais fácil que na madeira, porque o papel vai cobrindo mais rápido. Então eu posso pintar a folha inteira do papel cartão e depois só vir vazando com o furador para montar essa aguinha. Então isso eu vou fazer. Vou esperar secar, uma demão já é suficiente, tá vendo? Então eu já vou pro próximo passo de furar. Então essa é a minha parte que já tá sequinha. Eu vou vir com o furador. Pronto, saiu aqui. Deixa eu furar outra. E aí eu vou vir com o menorzinho pra furar a partezinha da tampinha. Então aí eu vou vir com a cola pet e vou aplicar a colinha aqui, ó, em volta desse círculo todo. E aí eu vou sobrepor sobre o próprio rótulo, tá? Eu não preciso tirar aquele rótulo. Uma seguradinha. Fazer atrás também, passo a colinha, tudo. Bem passadinho. E depois, como acabamento na tampinha, eu vou colocar a partezinha menor. Uma seguradinha pra ela colar, pra ela fixar bem. Aqui eu vou deixar ela viradinha assim, pra ela fixando bem. Aí, a próxima etapa que a gente vai fazer, de acabamento da aguinha, é o lacinho Chanel, com a fichinha gorgurão, como esse aqui. Então, eu utilizei a cola tipo silicone, que ela é ótima pra esse tipo de acabamento. Então, a medida que eu uso pra esse tamanho de gorgurão, que é o de 1,5 cm, são tirinhas. Então, uma primeira tirinha de 14, uma de 11 e uma de 4,5. Assim, o lacinho fica mais harmonioso, ele não fica todo... fica bem certinho. Então, eu vou vir com a colinha aqui. Passar um pinguinho aqui. Dá uma seguradinha pra ela ir fixando. Faço uma argolinha. Dá uma seguradinha pra ela fixar bem. Dobrar um pouquinho fazendo no outro. Ó, fecho. E daí aqui eu vou colocar mais um pinguinho. Pra segurar o lacinho. E aqui é a mesma coisa. Com a menorzinha, eu vou vir e vou dar um acabamento pelo avesso. Aqui. E aqui. E aí é só segurar um pouquinho, certo?
Depois que ela estiver mais sequinha, a gente vai colocar uma gotinha dela. E vai colocar a mini pérola. A cola tipo silicone é ótima para fazer isso, porque ela não mancha nenhum tipo de fita. Então, ela dá um acabamento bonito para esse tipo de lacinho. Então, esse que já tá mais certinho, vai ser o lacinho que já tá mais sequinho, né? Vai ser o lacinho que eu vou usar pra colar enquanto o outro seca ali. Então, eu vou pegar minha aguinha aqui, que já tá coladinha. Vou passar também esse aqui. E vou prender ele no meio da minha aguinha. E como acabamento na lateral, eu vou pegar o meu strazinho, minha cartela de strass, e aplicar na lateralzinha aqui da nossa aguinha. O bom é que essa garrafinha, ela tem uma marcaçãozinha aqui, que dá pra gente usar como linha. Então, eu vou vir, ó, eu vou seguir essa própria marcação. Eu venho e colo. E aí a aguinha tá finalizada. A próxima etapa que a gente vai fazer, então, são as caixinhas de acrílico, que eu usei o jateado. Então, a que eu tenho aqui já começadinha é o jateadinho azul, que a gente vai aplicar com o outro rolinho. Então, eu vou colocar no pratinho também o jateado. O ideal do jateado é sempre aplicar com o rolinho de espuma, porque ele vai ficar mais uniforme. Então, eu vou colocar no pratinho, colocar a colinha pra cá. Então, eu venho com o rolinho de espuma. Vou pegar uma quantidade e, ó, e vou aplicar direto no acrílico. Ó, bem uniforme. Tem uma aplicação fácil, a secagem é rápida e ele dá um efeito muito legal. Aqui eu usei numa pintura normal, básica, porque depois a gente pode usar a mesma ideia dos poás, de marcar os poás. Mas eu posso aplicar ele com espuminha e fazer desenhos com stencil também, que fica super bonito. De repente, dependendo do tema da festa, eu coloco um desenho diferente na aplicação do jateado. Bem fácil a aplicação. Essa que eu tenho aqui preparadinha, ela tá com 2 demãos já. E a gente vai seguir a mesma ideia dos poazinhos. Então, eu vou vir, vou marcar as bolinhas. Essa já tá sequinha. Ó. Marco só para eu ter noção da distância. E com o pinta-bolinha. Deixa eu pegar o pinta-bolinha aqui. Vou enxugar ele. Eu vou vir. E fazer as bolinhas. Só carimbando com a tinta PVA. Depois, se você quiser, para dar um acabamento, pode passar o verniz acrílico. Pode ser o fosco, para manter esse efeitinho fosco. E nas peças de madeira pode ser o verniz acrílico, para dar um acabamento melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.